Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. Quem estiver assistindo, comenta aí, fala de onde é, fala se está conseguindo ouvir a gente. Eu sou a Beatriz Lotte, eu sou farmacêutica, sou especialista na área de aplicação de injetáveis. Daqui a pouco a gente se apresenta de novo, porque o pessoal está chegando. É um pouquinho lento. A gente está no Facebook e no Instagram da Aplicar Conteúdos em Saúde. E também, fala a sua página, Ana. Estamos aqui na minha página, professora Ana Paula Alves, no Facebook. E no Instagram, aqui o pessoal Helena. E no Instagram, Ana Paula, _ Farmaestética. Isso aí. O pessoal da estética já está entrando. Quem está entrando aí no Instagram ou no Facebook, comenta, Alessandro, comenta se está ouvindo bem, pessoal, porque ainda dá para a gente fazer algum ajuste técnico aí. Como a gente está usando 4 telas diferentes, ou seja, a gente está usando 2 computadores. Nós somos chiques, gente. Nossa, 2 de Globo aqui. Tá a coisa. E estamos usando dois smartphones. De vez em quando a gente vai olhar para uma tela, de vez em quando a gente vai olhar para outra, de vez em quando para outra e para outra. Então, não se sintam abandonados aí, que a gente está acompanhando todo mundo. Só não dá para ouvir todo mundo, não. A Monize está assistindo. Bela entrou ali, Isabela. Tá bom o áudio dela? Fala para mim aí. Acho que o Pedro também tá. Legal. Moniz falou que o som tá ótimo. Áudio tá ótimo. Legal. A Michelle falou que o áudio tá ótimo. Quem puder no Facebook, comenta também. Denilson, tá falhando um pouco. Tá. Pode ser também da rede, né? De internet aí, ver se fica num ponto melhor. Tem gente falando que tá bem, tá ótimo. Da minha experiência, normalmente o Facebook fica um pouquinho lento mesmo, em relação ao Instagram, nas lives. Tá. Quem puder, então, entrar pelo Instagram, entra pelo Instagram, que fica melhor. Legal. Então, acho que agora a gente já tem muita gente assistindo, a gente pode se apresentar oficialmente, né? Dando as boas noites. Você quer se apresentar primeiro? Nossa. Então vai lá, Ana. Você que é coordenadora? Eu tô com as honras da casa aqui hoje, gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, eu sou farmacêutica, sou especialista em farmácia clínica e em farmácia estética e cosmetologia. Hoje eu sou professora da Faculdade Santa Rita, FASAR, em Conselheiro Lafayette, onde eu dou aula na área da saúde, né, em todos os cursos lá da saúde. Meus aluninhos ali da farmácia já estão entrando, a Marcela, a Stephanie, que foi minha aluna, e o pessoal da estética também está entrando ali. Então, hoje estou coordenadora em Minas Gerais da pós-graduação em farmácia clínica e serviços farmacêuticos, que é uma parceria da Abrafarma, que é a Associação de Redes de Farmácia, e do IBRAS, que é o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação. Então, a Bia... Vou falar Bia, pode? Pode, claro. Todo mundo, se quiser chamar de Bia. A Bia, carinhosamente, chama ela de Bia. Também é professora, né, da pós, estará com a gente no módulo de imunização. E eu estarei também como professora no módulo de dermatologia. Legal. Então, é bom a gente comentar dessa pós-graduação mesmo, porque acho que foi nosso contato, né, nosso link, né? Na verdade, eu lembro da Ana Paula da época da faculdade, a gente é mais ou menos do mesmo tempo. O sotaque mineiro não nega, né? Eu hoje moro em São Paulo, mas eu sou mineira. Hoje estou aqui em Belo Horizonte, nós estamos juntas aqui em BH. E a Ana Paula, essa equipe da Abrafarma, que é uma equipe muito... orgulho muito grande de fazer parte, são professores de ponta, muita gente fantástica da farmácia clínica. E como a Ana disse, eu vou estar ministrando o módulo de imunização. E a Ana vai estar ministrando vários, e ela é a coordenadora aqui em Minas. E deixa eu me apresentar melhor agora, que eu falei da pós, né? Acabei me empolgando. Então, mas essa pós é empolgante. É super empolgante mesmo, porque é uma coisa muito diferenciada, né? Exatamente. São aulas presenciais com metodologias ativas, onde o aluno vai poder vivenciar a realidade que um farmacêutico que atua na farmácia clínica precisa, né? Que é a realidade mesmo, o contato com o paciente. Bom, eu sou farmacêutica também, me formei na UFMG. Tem mais de 10 anos que eu ministro cursos de aplicação de injetáveis e hoje eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento e criei o blog que se chama Aplicar Conteúdos em Saúde. Nesse blog eu divulgo vários conteúdos relacionados à aplicação de injeção. Agora também a vacinação é uma realidade nas farmácias, então
Alguns conteúdos estão sendo produzidos nessa linha. Recentemente, a Ana Paula fez uma parceria comigo muito legal. Ela me ligou, falou, Bia, olha só, fiquei pensando, já trabalhei muito na área de prevenção, né? Eu também não citei. Por que eu caí de paraquedas aqui nessa live? Aí né? Porque além dessa experiência que eu já falei para vocês e onde eu estou atuando hoje, eu já trabalhei, né, no serviço público especificamente com a dispensação de antirretrovirais. E dentro dessa experiência de 5 anos da minha vida, meu mestrado foi feito dentro da questão de adesão aos antirretrovirais, né? A gente trabalhava com acidentes com pérfuro-cortantes, pessoas que tinham se acidentado, que iam lá no serviço, né? Quero mandar também um alô aí para o pessoal lá do Centro de Promoção da Saúde em Conselheiro Lafayette, que era a minha equipe de trabalho, que a gente trabalhava todo mundo junto. Tenho muita saudade dessa época, era ótimo, porque a gente que fazia esse atendimento, esse acompanhamento, na verdade. Nós vamos falar aqui durante a live como que deve ser feito, né? O atendimento, tem o primeiro atendimento e depois tem esse acompanhamento, era a gente que fazia. Eu que atendia a pessoa, que explicava para ela com relação ao uso do medicamento quando era necessário, né? Então, por isso que a gente começou com o texto lá no blog, né, que a Bia me convidou para a gente fazer uma parceria lá no texto, então tem um texto no blog também, que a gente colocou aí o link nas nossas postagens, e foi bem interessante o retorno de todo mundo, né, o pessoal retornou bem, contou as experiências, né, Bia? Então a gente viu essa necessidade, que as pessoas estão com essa demanda, né, querendo discutir sobre isso. Exato. O que acontece, assim, para a gente tentar dividir, né, de uma certa forma didática a aula, né, essa aula, e a gente fala muito, né, Ana Paula, é bom a gente Nossa senhora, me dá uma ficha, você tem que pedir, não. É de senha, né? Bia, tem gente falando que tá virada a tela no Instagram. Ixi. Como que tá aí, gente, a tela no Instagram? Quem tá no Instagram, dá um feedback aqui pra gente. Será que é o meu ou é o seu? Eu acho que é o meu, o pessoal tava falando aqui. Então, vira aí. Me dá um feedback aí, gente. Vê aí se é no isso. Meu, por um acaso, é assim, eu sou meio cegueta, não tô ouvindo, mas como eu acho que ninguém comentou, não. Não pra me ver aí? Ah lá, agora. Peraí. Está carregando. Pessoal, me fala aí se agora ficou certo. No Instagram. Ainda tá virada? Não corrigiu, não? Ixi, caramba. Tira do carregamento. E assim, gente? Assim tá certo? O seu ninguém falou nada, né? Na Flipkart tá também. Ai, perdão, gente, desculpa. Ai, ainda bem que todo mundo comentou. Obrigada aí, gente. E agora, tá certo? Eita, acho que agora vai dar. Tássia Galo, me fala se tá virado aí, Tássia. A Tássia tá participando, é uma aluna do meu curso EAD, à distância, de aplicação de gestão. Acho que agora vai dar certo, porque agora eles pediram para colocar na vertical. É porque demora um pouquinho, a transmissão tem um atrasozinho. Parece que eu não vou conseguir ver quem comentou. Agora sim, a Tássia falou que normalizou. Gente, desculpa aí, a falha técnica. Pode acontecer das duas não aparecerem na tela, porque a gente tem um pouquinho de distância. Legal. Então, vamos lá, pessoal, para a gente se organizar, né, nessa abordagem, nesse conteúdo. Fabiana também está participando, Ana Cláudia, legal. Fabiana de Betim, da associação, você conhece ela? Sim, a Fabiana está lá no grupo do WhatsApp, eu estou no grupo do WhatsApp com ela cheio lá. Cheio dos grupos, né? Cheio dos grupos. Pois é, então vamos lá. O que acontece, pessoal? O acidente com pérfuro cortante, ele é um problema, né, desde a década de 80, né? Até então, até a década de 70, 80, seringas eram seringas reutilizadas. Havia uma seringa na farmácia que fervia. Tinha uma seringa de vidro que fervia, tinha uma pedra para molar a ponta da agulha. Era uma beleza. A injeção era uma coisa absurda. Imagina um botox com essa agulha. Jesus, ainda bem que não existia botox na época, né, gente? Porque ia fazer o efeito contrário. Naquela época, a injeção na testa era de graça. Hoje não é mais. Hoje custa bem caro. Opa, mas vale a pena, né? Mas vale muito a pena. Verdade. Bom, então, com o surgimento, né, a identificação de doenças transmitidas por vírus como o HIV,
né, a hepatite B, a hepatite C, isso se torna um problema. Aliás, enfim, a transmissão do sangue através daquela agulha que era muitas vezes utilizada se tornou um problema, porque esses vírus eles são transmitidos através do sangue, né, através daquele sangue que está dentro da agulha. Então, uma seringa e uma agulha estéreis, descartáveis, passam a ser uma realidade, então, no Brasil. Então, na década de 80, isso foi disseminado. E um problema surgiu. Por quê? Porque essa seringa utilizada, ela também poderia transmitir, apesar dela ser descartável, né? Ela também poderia transmitir esses mesmos vírus, né? A partir da hora que essa seringa se torna um resíduo, eu termino uma aplicação de injeção, eu tenho que descartar esse material, esse resíduo, seja logo depois que eu tiro a agulha do local da aplicação, por exemplo, de uma intramuscular ou da veia, do paciente endovenosa, essa agulha contém sangue. Se ela contém sangue, ela pode conter esses vírus dessas doenças. Uhum. Então, um profissional que está do lado daquele profissional que fez o procedimento pode se acidentar. Na hora do descarte, o profissional, porque isso passa a existir esse resíduo, né? Então, passou a se existir também a demanda por um coletor dos perfluorocortantes, ou seja, um recipiente onde se descarta esse tipo de resíduo. E aí, esses cuidados, né, o uso do coletor de perfluorocortantes passa a ser uma realidade. Mas também, esse material descartável, ele pode transmitir essas doenças se eles não forem descartados da forma adequada, se logo depois de um procedimento tem um profissional, uma pessoa do lado, e ela pode sofrer, se ferir, se cortar. Então, se cortar com material perfluorocortante, basicamente pode transmitir vírus como HIV, hepatite B e hepatite C. Então, eu vou falar um pouquinho de como que a gente deve prevenir, né, o acidente, porque o foco deve ser, que ele é o mais importante de hoje, mas o foco da gente deve ser sempre na prevenção, porque prevenir é melhor que remediar, né, aquela frase que a gente sempre ouve. Uhum. Então, como evitar um acidente com material perfluorocortante? Primeiro, ter uma atenção voltada para isso, e ser treinado para fazer o procedimento com aquele perfluorocortante desde o começo, com medidas de prevenção. Então, por exemplo, quando eu ministro os cursos de aplicação de injeção, eu ensino a pessoa a nunca reencapar. Então, por exemplo, se ela estiver naquele momento do curso que você manipula, finge que isso aqui é uma seringa, tá, gente? Que você manipula a seringa, você está preparando, você está entendendo o que é um bisel. Nesse momento, posso pegar o protetor e pegar a seringa e fazer assim, Ana Paula? Não. Porque senão o meu cérebro, ele grava o reencape. E o reencape é a causa da maioria dos acidentes. Ou seja, quando uma pessoa tem uma carreira, ela tira a seringa do local da aplicação e ali tem sangue, pode ter os vírus, se ela pegar o protetor da agulha e automaticamente tentar recolocar o protetor, há um risco grande dela errar a mira, a protetora é pequena, a agulha também, e ela acaba se ferindo. Então, a medida mais importante é não reencape. Isso não é achismo não, viu, gente? Isso é dado, pesquisa. Isso é dado, exatamente. Né? Já foi pesquisado. Realmente, maior porcentagem de acidentes acontece nesse momento. E a maior parte dos acidentes por reencape acontece por causa do automatismo. Ou seja, eu gerei um automatismo de tirar a seringa e colocar o protetor. Então, sem perceber, eu já faço isso e aí acontece um acidente. Então, primeira medida é descartar imediatamente no coletor de perfluorocortante. Pessoal da estética, vocês têm que ter coletor de perfluorocortante no espaço onde você faz o atendimento. Né? Numa farmácia, numa sala de serviços farmacêuticos, numa sala de aplicação de injeção e agora de vacinas, é obrigatório ter um coletor de perfluorocortante. Ele tem que estar perto. Não adianta eu aplicar a injeção naquele canto da sala e o coletor está aqui. Porque eu movimentar com a seringa utilizada pode gerar um acidente. Então, descarte imediato, agulha virada para baixo, dar preferências para seringas com dispositivos de segurança, porque é um tipo de tecnologia que a NR32, uma norma do Ministério do Trabalho, implementou no Brasil o uso dessa tecnologia. Fora do Brasil isso já é comum. E a gente vê tão pouco, mesmo, né, muito pouco. A gente vê muito pouco. E até às vezes nos hospitais a gente, né? Porque a gente fica reparando essas coisas. Né? Você toda vai lá hora. no hospital visitar um paciente, um amigo, você já olha.
Tem o pessoal que usa a seringa com o dispositivo e tira o dispositivo. Eu tenho alunos que na aula prática já fizeram isso. Beleza. Foram lá e tiraram o dispositivo de segurança. Entregar. E o dispositivo, gente, é só você treinar o uso dele e tornar automático o acionamento dele logo depois do Sabe o que eu acho interessante também, que é um dado que eu coloco na minha aula, porque eu não falei, mas eu também dou aula de biossegurança. Parabéns! Sabia? Mulher multiprofissional. Lá na faculdade, geralmente eu dou aula de biossegurança, né? A disciplina de biossegurança para a turma de biomedicina, de farmácia, na enfermagem também, já dei. O que eu discuto muito com eles? Quem é o profissional que geralmente mais se acidenta? É o que sai da faculdade agora ou é o mais experiente? O que você acha, Bia? Geralmente mais experiente. Os mais experientes. Por que os mais experientes? Porque eles acham que não vai acontecer com eles, que eles já fazem assim há anos, né? E que nunca vai acontecer. Então, a questão da experiência nesse sentido atrapalha, né? Porque a pessoa tem uma autoconfiança muito grande e ela acaba se traindo por causa disso. Exatamente. Né? Uma pessoa está comentando, a Orjana Fernandes. A Rojana trabalha com acupuntura lá em Cafayete. É minha acupunturista, ou seja, minha auriculoterapeuta aqui, controlando a minha enxaqueca. E ela deixou uma frase interessante. Ela comentando que realmente os acidentes acontecem. Ou ela seja, ela trabalha o tempo inteiro com agulha. Então, eu queria aproveitar esse comentário da Orjana e convidar vocês a comentarem. Se algum de vocês já sofreu um acidente com material pérfido-cortante, se tiver interesse, quiser, né, comentar aí, porque eu acho que é rico a gente, né, enfim, saber informações para a gente poder usar exemplos aqui no curso. E se você conhece alguém também, que às vezes você não quer comentar de você, ou tem um colega, ou tem um funcionário da sua equipe que passou por isso, comenta para a gente como que foi, se você tomou as medidas recomendadas, se não sabia o que fazer, porque muitas vezes, em pesquisas que eu também já fiz nos cursos, o que eu observo é que as pessoas não sabem o que deve ser feito. Ou seja, a gente tem que prevenir, mas o acidente pode acontecer? Pode. É fato, não é... O profissional não deve sofrer nenhum tipo de advertência. Né? É uma coisa... tomar todo cuidado. É uma coisa que a gente trabalha muito também, né, com relação a isso, que não adianta punir, né? A questão não é punir, porque muitas vezes também os acidentes acontecem por outros fatores que não os ligados ao profissional. Perfeito, né? Excesso de trabalho, ao ambiente, cansaço, ambiente pouco eliminado, o coletor abarrotado. Tem gente que coletor longe, igual você falou, né? Que é uma questão do ambiente. Ou seja, uma questão de engenharia, né? De estrutura. Até isso a gente tem que pensar, né? Do ambiente de trabalho. Então, aí o pessoal da estética que está montando seu consultório, né? Agora o consultório farmacêutico, que pode ter aplicação de injetáveis, né? Lá também. Tem que ser pensado isso. Onde eu vou preparar o injetável, onde eu vou descartar esse injetável e onde eu vou aplicar esse injetável. Isso tem que estar tudo ali. Sabe aquele negócio de fluxo? Né? Isso. Eu tenho que pensar nisso, porque isso diminui a probabilidade de acidentes, né? E você falou dos testemunhos, né? Eu recebi alguns testemunhos. O Danilson, meu aluno, biomedicina, lá na FASAP, falando, eu vejo muita gente fazendo coleta de RN, né? De recém-nascido, com a agulha quebrada. Vamos trabalhar com essa técnica, isso é correto? Como assim, agulha quebrada? Que isso? Comenta com a gente. Será que é porque o hospital não oferece uma agulha do tamanho adequado e aí quebra-se? Mas como? Mas vai ser extremamente doloroso, né? A Diana está comentando que já aconteceu um acidente depois que ela administrou um injetável intramuscular. Em 10 anos aconteceu uma vez. E a Diana, gente, olha que legal. A Diana de Portugal, eu conheci ela quando eu estive lá esse ano. Ou seja, não é só uma realidade do Brasil, né, Diana? No mundo inteiro, realmente, a gente vê... Mas é isso que a gente estava falando, olha só, 10 anos de experiência. Mas, gente, basta acontecer uma única vez para você se contaminar. Porque na hora que acontece o acidente, a incidência é de 0,1%, mas com você é 100%. Na hora passa um filme na sua vida, da sua vida na cabeça, o que vai ser de mim? Peguei uma doença que não tem cura, enfim, né? Então é toda uma preocupação. Então a prevenção, a gente tratou aqui as principais medidas, mas como a gente acabou de falar, pode ser raro, pode ser uma incidência baixa, pequena, como o caso da Diana, uma vez em 10 anos, mas pode acontecer. E se acontecer, o que deve fazer? Vamos lá, Ana. O que deve fazer?
Eu tenho um teste que eu aplico na minha audiossegurança. Eu Faça, coloco lá, então, A, B, teste. C, D. O que deve se fazer? Primeira coisa, comunicar ao seu superior. Segunda coisa, procurar um médico. Terceira coisa, lavar com água e sabão. Quarta coisa, desesperar, arrancar os cabelos e sair correndo. Coloca um na sua prova que é lavar a mão, colocar a mão no bolso, fingir que não foi com você. Fingir que não foi com você. Que muita gente faz isso isso por causa daquilo que a gente começou a falar e a gente não terminou, né? Que é a questão das represálias, o medo, né? Então a pessoa tem medo de perder o emprego, tem medo de falar para o seu superior, para o supervisor, para o gerente, para quem quer que seja que se acidentou. Porque, gente, muito mais do que lavar o local com água e sabão logo após o acontecido, que é a maneira certa da gente proceder, muito mais do que isso, que é um procedimento técnico que vai diminuir a probabilidade de infecção, a gente também tem procedimentos administrativos que a gente tem que passar para nos resguardar. E quem aí é gerente, supervisor, proprietário de farmácia, de uma clínica ou de um consultório, também se resguardar. Por quê? Porque tem, né, um documento que chama CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que precisa ser preenchido. Então, o superior ele deve ser comunicado para ele tomar essas providências e também para ele te encaminhar para o atendimento. Porque a primeira coisa é lavar com água e sabão. E não pressionar o local. Não pressionar, não colocar nenhum não. tipo de produto químico ali. Ah, vou passar álcool, vou passar o iodo, clorexidina. Não, nada. Água e sabão. E se vou cortar mais um tiquinho, vou chupar o sangue. Não adianta. Qualquer coisa que você mexa ali, por exemplo, na ponta do dedo, se o acidente for na ponta do dedo, você faz uma vasodilatação. Então, o risco do vírus cair na corrente sanguínea é grande. Então, não manipular, deixar a água correr mesmo bastante. Pode acontecer um espirro de sangue também na mucosa, né? Não tanto na estética, mas, por exemplo, um espirro de sangue no lábio ou nos olhos. Aí é água, aí você não vai usar sabão, ou soro fisiológico, e tomar as mesmas medidas. É um acidente da mesma forma, apesar de não ter tido um furo, né? Olha só que interessante, a gente está tendo uma participação aqui da minha amiga, da minha amiga que formou comigo na UFMG também, você também deve lembrar dela, que é a Mayra. A Mayra hoje trabalha como pesquisadora na Fiocruz, Mayra. Me confirma aí, eu acho que é Fiocruz. E ela está contando que um colega já se acidentou abrindo uma ampola de antígenos de dengue. A Mayra trabalha com pesquisa de vacina lá, né? Bem legal. E ela ficou muito nervosa porque os antígenos são feitos com cérebro de camundongo infectado, macerado. Quer dizer, a gente está falando aqui de doenças HIV, hepatite B, hepatite C, mas a gente tem assim, uma gama muito grande de coisas que podem acontecer, né? E ela está contando, ó, seguimos todos esses procedimentos, mas no serviço médico ninguém sabia o que fazer. Nós vamos falar também um pouquinho, né, sobre isso aí, nós vamos chegar nessa parte aí também. Então, vamos ver. Mais quem vai dar? Na FUNED, que a Mayra trabalha. Desculpa, Mayra. É na FUNED. A Mayra, pesquisadora, esquerérrima lá na FUNED, pesquisando dengue, gente. Vacina, né, Mayra? Então, essa parte aí da vacina aí da dengue, toda lá. Muito legal também a participação. O Pablo, que é meu primo também, lá da nossa época da UFMG, perito criminal da Polícia Civil, trabalha no laboratório lá da Polícia Civil, também deve ter algumas coisas aí para contar para gente. A Flaviana está comentando aqui que não aconteceu com ela, mas que ela teve um profissional que se acidentou justamente tentando reencapar uma seringa, ou seja, fazendo reencap, que eu demonstrei aqui, e o paciente era HIV positivo e a profissional ficou desesperada. É importante aproveitar esse comentário verídico e real, que a gente até se coloca no lugar da pessoa, né, Flaviana? Bem legal o seu comentário, obrigada. Mas é importante lembrar que as medidas de não reencapar e não desconectar, que eu esqueci de falar, terminou o procedimento, fiz uma punção venosa, uma aplicação intramuscular ou um procedimento na estética, não separar a agulha da seringa, desconectar a agulha da seringa, tudo isso chama-se precaução padrão. Por quê? Porque você tem que tomar essa medida em qualquer estabelecimento, atendendo qualquer paciente, e a gente não vai ter diagnóstico, né? Na farmácia, por exemplo, a gente não sabe. Pois é, isso que eu ia comentar. De falão, lembra? Isso que eu ia comentar, que as pessoas, muitas vezes, ainda a gente tem isso, infelizmente, que as pessoas ficam preocupadas assim. Ah, eu sabia que o paciente era HIV positivo, aí ela ficou desesperada. Gente, e quem não tem diagnóstico? Você sabe o que essa pessoa pode... Muitos idosos têm hepatite B. Olha, idosos que tomaram, por exemplo, transfusão de sangue naquela época,
existia teste ainda, né? Década de 80, na época que o Betinho se contaminou, né, com HIV. A gente tem também a hepatite B, a hepatite C, gente, que hoje, sinceramente, com os tratamentos que a gente tem hoje, né, para HIV, para hepatite, os tratamentos, os pacientes com hepatite B e C muitas vezes sofrem muito mais do que os pacientes com HIV. E todo mundo, a gente vê, todo mundo só preocupa com HIV. Ninguém pensa na hepatite, né? Ninguém pensa. E outra coisa muito importante da gente falar, a probabilidade de se contaminar com o vírus da hepatite B e C é muito maior que com HIV. Porque a sobrevivência do vírus ali no sangue, exatamente, na agulha é maior. O vírus HIV ele é super sensível, ele não sobrevive muito tempo no ambiente. O vírus da hepatite, gente, ele pode sobreviver até 7 dias ou mais no ambiente. Então, quer dizer que quando a gente se acidenta também, existe lá já, né, a probabilidade de infecção. A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite é muito maior. Então, a gente tem que se preocupar também com a hepatite, não é só HIV, não. Perfeito. Olha